A paz do Senhor, queridos. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Esse foi o Fernando, meu esposo, é o homem mais lindo da face da terra. Desculpa, pastora. Nós estamos discordando em algumas coisas. Queridos, que prazer estar aqui com vocês. Nós estamos aqui na região desde sexta-feira, estávamos aqui em Juiz de Fora. Estivemos hoje de manhã na Lagoinha lá com o pastor Renato, a pastora Ju. Estamos percorrendo, pulando que nem pipoca. Falo que quando a gente dorme em casa, é um luxo. Hoje eu vou dormir em casa. Mas estamos aí numa missão e chegar aqui até vocês é uma alegria. Já tivemos um contato com esses pastores lindos de vocês algumas vezes, mas hoje estamos aqui com essa oportunidade de conhecer vocês. No finalzinho, tem alguns panfletos, eu acho que não vai ter para todo mundo. A gente foi deixando onde a gente foi passando. Mas eu quero deixar para os primeiros ali que chegarem esse panfleto a respeito, dessa proteção à infância. Isso aqui fala um pouco do nosso trabalho. Aqui tem um QR Code que você pode entrar, conhecer o nosso trabalho. Se você quiser entrar para conhecer a nossa rede social, é Flávia Borja Oficial, Borja com J. E para quê? Para você fazer parte desse exército de proteção, amém? Eu estou aqui, eu e o Fernando, para convocar um exército essa noite. E você já entrou nessa porta, está convocado. Não tem jeito de fugir mais não. Amém? Então pega esse panfleto. Você vai entender aqui algumas ameaças à infância. Algumas maneiras de detectar alguns sinais de abuso em crianças. E o que a gente vai falar aqui essa noite é muito sério e muito espiritual. Totalmente espiritual. Então isso aqui é parte do nosso trabalho para vocês conhecerem. Amém? Nós somos casados há 36 anos, 26 anos na Lagoinha. Somos pais de 3 filhos grandes já. E o nosso título mais importante é que nós somos avós, eu e Fernando. Não é chique isso? Tem vovô e vovó aí? Deixa eu ver. Esse time é lindo, né? E nós estamos há alguns anos nessa caminhada. Eu sou da área de educação, sou educadora, sou professora, sou fonoaudióloga. Mas o Senhor nos levantou para essa missão aí tão diferente. Nós somos pastores lá na Matriz. E eu quero que você abra sua Bíblia para a gente meditar na palavra do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. 2 Crônicas 22, 10. E o título dessa mensagem é Um Exército Posicionado. 2 Crônicas 22, 10 diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou de dentre os filhos do rei a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. E esteve com eles, escondido na casa de Deus, 6 anos.
E na mira dessa espada, dessa ordem de morte, estava o pequeno Joás, filho de Acasias. Um menininho de 1 ano de idade, que iria ser morto. Mas porque Joezabeate, tem uma outra versão que fala Jeozeba. Um pouquinho mais fácil, né? Porque ela enxergou aquela ordem de morte. Ela viu que Joás, o seu sobrinho, ia ser morto. Ela não teve tempo de orar, de consultar, de saber se aquilo era certo ou errado, de perguntar ao seu marido Joiada. Ela simplesmente, a palavra diz que ela raptou Joás. E ela levou Joás para dentro do templo, escondeu aquele menino. Ele ficou escondido. E quem estava dentro do templo, que passou para ser parte desse plano? O sacerdote Joiada, o marido de Jeozabeate. Imediatamente ele tomou aquela missão para si. E os dois, um casal, uma família, eles passaram a esconder o futuro rei daquela nação. E não foi pouco tempo, não foi uma semana, não foram 6 meses, foram 6 longos anos que Joás ficou escondido dentro do templo. Enquanto isso, Atalia reinava no país sem saber que tinha um herdeiro ali escondido. Sabe, queridos, essa história é a história dos nossos tempos. Joiada e Jeozabeate foram uma família, um casal usado para guardar, para esconder, para proteger, para poder estar ali cuidando de Joás. E não apenas isso, não apenas escondendo, mas preparando o futuro rei de uma nação. E essa história vai terminar e nós vamos ver o final dela daqui a um tempo. Mas eu queria que a gente pudesse meditar nessa noite sobre algumas ordens de morte que acontecem hoje em dia. Essa história é a história atual dos nossos dias que nós estamos vivendo. Sabe, nós vamos denunciar aqui algumas mortes, 3 tipos de morte da próxima geração. Mas enquanto a gente estiver denunciando, primeiro eu quero que você tenha consciência e que você diga assim: eu e a minha casa estamos guardados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Fala assim: a minha casa está protegida pelo Senhor. Sobre a minha casa não vale encantamento, não vale ordem de morte, não vale maldição, não vale ideologia desse tempo, desse mundo. Em nome de Jesus, a sua casa está coberta. Tome posse disso. Amém. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém. Tem um versículo tão lindo que diz assim, Salmo 144, que diz assim, 12: para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. É isso que está sobre a sua casa. O seu filho vai ser como uma planta viçosa, porque ele está na corrente ali, na fonte de água. E a sua filha vai ser como coluna de um palácio, que está sustentação. Sabe, os seus filhos são bênçãos, são crianças, né? Adolescentes separados, são jovens a serviço do Senhor. Mas é preciso que nessa noite a gente faça algumas denúncias aqui. Eu quero estar falando sobre 3 ordens de morte que acontecem nesse tempo. E por que eu vou estar falando disso? Não que a gente esteja falando que isso está acontecendo, né? Mas que você possa abrir os seus olhos para que isso não chegue sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas mais do que isso, porque essa igreja está plantada aqui em Ubá com uma missão, com um ministério de proteger a próxima geração. Sabe, vocês foram vítimas aqui de uma catástrofe, né? De uma enchente. Estão sendo reerguidas, uma cidade a gente está passando ali, vendo, ainda tem tanta destruição. Mas a igreja do Senhor plantada aqui está sendo levantada para uma reconstrução espiritual dessa região. Você crê nisso? Sabe, eu estava ali conversando com as irmãs antes do culto. A gente teve uma oportunidade, junto com a pastora, de estar conversando sobre algumas coisas que têm acontecido, né? E a gente tem percorrido tantas regiões, tantos lugares. E eu estava contando para elas que eu estive numa cidade muito pequenininha uns dias atrás, no norte de Minas, 4 horas de Belo Horizonte. Uma cidade que eu achei que era perfeita. Uma cidade que parecia que estava tudo tranquilo. Eu cheguei lá e falei assim: gente, que cidade bonitinha. Chama La Sância, 8.000 habitantes.
Eu falei, gente, cidade não tem problema não. Essa cidade, acho que está tudo bem aqui. Olha que linda, tudo asfaltado, tudo bonito, as praças lindas, as crianças brincando na praça, né? Eu não via nenhum sinal de pobreza, de necessidade. E quando eu estava lá ministrando para uma igreja bem pequenininha, de 10 pessoas. Foi engraçado porque eu tinha 10 pessoas na igreja e uns 15 cachorros. Tem cachorro aqui não, gente? Eu até achando estranho. E os cachorros passavam para lá, passavam para cá, né? Eu falei, primeira vez que eu prego para cachorro, que interessante. E quando eu estava lá, né, e comecei a pensar, Deus, o Senhor me trouxe aqui para pregar para 10 pessoas. Começando a pecar, sabe, irmão? Estou confessando meu pecado aqui. E aí, no final do culto, no final da ministração, veio uma senhora, né, uma pastora. Ela falou, Flávia, obrigada por você estar aqui. Eu queria te abraçar, eu queria que você orasse comigo. Eu acompanho o seu trabalho, eu vejo a sua luta lá em Belo Horizonte pela educação. E você não sabe o que nós estamos passando. Eu sou a diretora da única escola estadual da cidade. Eu tenho 800 e poucos alunos. E 30 alunos da minha escola, dessa cidade que eu achei que fosse perfeita, fizeram um pacto de morte. Flávia, eu já perdi 5 jovens para o suicídio. Imagina, meus irmãos, numa cidade que eu achei que não tivesse problema. Existem ordens de morte sobre a próxima geração. Mas a igreja do Senhor está posicionada. Eu não sei a necessidade de Ubá, eu não sei o que acontece nessa cidade. Mas a partir dessa noite, os olhos espirituais de vocês vão se abrir. E vocês vão enxergar o que está acontecendo nas escolas, por aí, na sociedade. E essa igreja vai ficar lotada aqui de gente sedenta pelo Senhor. E cada um de vocês está posicionado aqui em Ubá para trazer salvação, restauração e para proteger a próxima geração. Amém? A primeira ordem de morte que eu queria denunciar essa noite é realmente a morte de constituir família. A morte do desejo natural, o desejo de constituir família. Queridos, por aí, a família tem sido completamente desvalorizada. Os nossos jovens e jovens, né, as meninos e meninas, rapazes e moças, já não têm mais o desejo de constituir família. Isso vem sendo plantado há décadas, através de ensinamentos, através de teorias, de pessoas, né, pensadores que foram fazendo as suas teorias a respeito da família, colocando a família como algo opressor. Você já ouviu falar por aí que a família patriarcal, opressora? Ou seja, o nosso modelo de família, de homem, mulher, pai, mãe e filhos, é tido por aí como algo que é opressor, que é algo terrível. Existem mulheres pensadoras, feministas, que dizem que criar filhos é escravidão, é angústia. Que família é algo que aprisiona, que massacra. Que submissão, segundo a palavra de Deus, é algo que é assim uma afronta à mulher. Uma deturpação total dos valores de família. Então os nossos jovens, eles vão sendo massacrados. E eu tenho certeza que nas escolas aqui em Ubá já existe esse pensamento de que a família não é só constituída entre pai, mãe, filhos. Existem vários tipos de família. Né? Existem vários modelos. E além disso, família não é algo desejado como um plano. As jovens já não sonham em primeiro lugar se casar. Os homens já não querem mais constituir, serem os provedores, aqueles que sustentam a família, que não só financeiramente, mas espiritualmente. Nós estamos vivendo uma geração de muita fragilidade. E aí, ao longo dos anos, né, décadas, foram sendo semeados esses valores. E agora, não existe mais esse propósito, esse sonho de constituir família, né? As mulheres colocam tudo na frente. Lá no final, se sobrar algum tempo, se sobrar, né, alguma energia, quem sabe um dia eu vou casar. Ter filhos depois que eu tiver tudo completo na minha vida, tiver conquistado tudo por aí, em questão de carreira, né, de emprego, de trabalho, de sucesso. O sucesso do mundo é o mais desejável e família não está nos planos dessa geração. Queridos, pode parecer que para vocês isso é inadmissível, né? Que é isso, pastor? Isso não acontece aqui em Ubá. Mas isso tem sido semeado. Uma vez eu recebi um pai lá no meu gabinete, indignado, revoltado. E ele trouxe um livro lindo, grande, colorido. E ele falou, a minha filha recebeu esse livro aqui na escola.
Ela recebeu de graça, levou para casa. Quando chegou, eu abri e comecei a olhar essa história. Era um pai, hein? Um pai antenado, nem foi uma mãe. Ele falou: pastora, eu não concordo com isso aqui. Esse modelo de homem que está aqui é uma afronta. E eu fui ver aquela história do aquele livro grandão, lindo, para crianças de 5 anos de idade. E aquele livro, ele ia contando uma história de uma princesa, né, de um homem e uma mulher que tinham se casado, um príncipe e uma princesa, mas o homem fazia tudo errado. Então ali, página após página, o homem ia dando as suas manotas. Ele era sujo, ele era sem educação, ele punha o pé na mesa, ele interrompia, né, a mulher, ele olhava para outras mulheres. À medida que as páginas iam passando, ele foi se transformando em sapo. Cada hora ele ganhava uma característica diferente. E ao final da história, aquele livro maravilhoso, aquele homem se transformou, aquele príncipe se transformou em sapo e foi morar no brejo. E termina a história assim: a princesa viveu feliz para sempre. Ou seja, percebe que é bem sutil, mas isso é uma ideia, uma teoria do feminismo para 5 anos de idade. E isso vai sendo passado. Então essa primeira morte é a morte de constituir família. Está muito comum por aí. A segunda morte que eu queria falar nessa noite é literalmente a morte dos filhos dentro do ventre. Meus queridos, as ideias do aborto estão sendo disseminadas de tal forma que já não é mais um tabu, e é mesmo dentro da igreja. Algumas ressalvas vão sendo ditas: mas nesse caso, talvez a mulher tenha o direito. Inclusive, aborto não chama mais aborto, sabia? Por aí, aborto, nos órgãos públicos, aborto agora é direito reprodutivo. Porque direito é bacana, direito é direito. Direito toda mulher merece, direito é conquista, direito eu preciso garantir. Então vamos chamar aborto de direito reprodutivo. Por quê? Porque toda mulher tem o direito de matar o seu filho no ventre. Manda matar, assim como a Thalia fez. Manda matar porque não está nos meus planos, porque fugiu do meu, daquilo que estava planejado, porque esse filho veio fora de hora, porque eu não tenho um parceiro, porque eu fui agredida. Manda matar, porque eu quero governar, inclusive meu corpo, minhas regras. Não é isso que a gente vê? As ideias do aborto vão sendo difundidas cada vez mais, com muita naturalidade, e passam a ser defendidas por políticas públicas para que a mulher tenha cada vez mais acesso. Em Belo Horizonte, eu pego cada projeto de lei lá na Câmara, que tenta cada vez mais normalizar. Eu tive vários quebra-pau lá com as vereadoras lá, que elas falam assim: isso nem é uma criança, nem é um ser vivo, é um emaranhado de células. Isso é só mais uma menstruação que ela vai ter, isso não é filho não. A mulher tem todo o direito, sim. Porque esse filho, ele vai atrapalhar a vida. Sabe, por aí, na Argentina, o aborto, ele já é completamente liberado até a 14ª semana de gestação. Qualquer mulher pode fazer o aborto. Agora o atual presidente tem tentado reverter a lei que já passou há alguns anos. Em plena pandemia, a Argentina liberou o aborto até a 14ª semana. Um bebê todo formadinho, sem motivo nenhum, pode ser morto, apenas se a mulher quiser assim fazer. Na Colômbia, pior ainda, até a 26ª semana de gestação. Um bebê de 6 meses de idade na barriga da sua mãe. Um bebê que já ouve os sons. Um bebê que já conhece a voz da mãe. Um bebê formado e pronto para nascer, totalmente compatível com a vida, fora do ventre. Pode ser morto por qualquer mulher, se ela assim o desejar. No Brasil, a gente está no meio do caminho. Nem tudo é liberado, nem tudo é barrado. No Brasil, você sabe, 3 casos são permitidos. Em casos de risco de vida da mãe. Em casos de uma formação muito séria, que é o bebê anencéfalo, que é incompatível com a vida. E no caso de violência, de estupro, qualquer mulher, basta a palavra da mulher chegar e falar: eu fui abusada, eu fui estuprada, eu tenho direito. Ela já sai com um protocolo de aborto. Queridos, a Associação Mundial de Saúde faz uma estimativa pavorosa que todo ano, em todo o mundo, de 50 a 70 milhões de abortos acontecem todos os anos. Você não ouviu errado.
Você consegue imaginar o que são 50 milhões de bebês mortos todos os anos? Sabe o que é isso? Manda matar. Manda matar. Oferece esses filhos. Assim como Jezabel oferecia os bebês vivos lá no altar para Moloque, colocava ele numa chapa quente, numa estátua quente, oferecendo para que houvesse uma boa colheita, para que houvesse paz ali naquela terra. Manda matar. A vida é completamente relativizada. Nós vemos o tempo todo ações lá no Supremo para poder permitir coisas, permitir métodos como a sistolia fetal, que nem a Sociedade Brasileira de Veterinária, Medicina Veterinária, permite que se façam em gato, cachorro e animais. A sistolia fetal é um método tão cruel que coloca uma injeção na barriga da mãe que atinge o coraçãozinho do bebê, do feto, e provoca ali, através de uma substância que é o cloreto de potássio, de sódio, e imediatamente no coraçãozinho provoca uma parada cardíaca naquele bebê que está pronto para nascer. Mas ele tem que nascer. Só que agora vai nascer um filho morto. E para nascer ele é totalmente despedaçado. Aquela mãe passa pelo parto da mesma maneira. Só que ela vai agora parir um filho completamente estraçalhado. Me desculpem falar para vocês dessas coisas aqui num domingo à noite. Mas sabe, às vezes a gente precisa ser chocado para entender o que está aí fora. Sabe, às vezes a gente precisa entender que isso às vezes está muito mais perto da gente do que a gente pode suspeitar. Queridas, as meninas por aí já analisam o aborto como uma opção de método contraceptivo. Tem 1 milhão de métodos para poder fazer. Mas não, manda matar porque eu quero governar. O aborto é uma realidade. Mas aqui está a igreja do Senhor, uma igreja posicionada, uma igreja que é sensível à voz do Espírito Santo. Lá na Lagoinha Matriz eu participo de um projeto com a pastora Zenete já há muitos anos, o ANGE, Apoio a Mulheres com Gravidez Indesejada. E o ANGE, as mulheres procuram o ANGE achando que é uma clínica de aborto. Eles fazem uns anúncios assim, né? Como se você pudesse procurar achando que é uma clínica de aborto. Quando as mulheres chegam lá, desesperadas por uma gravidez que aconteceu fora de hora, elas são imediatamente abraçadas, acolhidas. Começa uma batalha espiritual por aquela gestação que está acontecendo. Aquelas mulheres, elas são, sabe, amadas. Elas começam a ser acompanhadas. Existem profissionais que vão trabalhando. Elas recebem, muitas delas até a passagem de ônibus para poder chegar até lá no ANGE. Às vezes são mulheres em estado de vulnerabilidade. Elas são amadas. E aí enfermeiras começam a preparar elas. Começam a entender o que é o processo da gestação. Fisioterapeutas e vários. Elas vão sendo preparadas. Ganham um enxoval. E a batalha espiritual está acontecendo. E no final a mulher desiste de abortar. Ela passa a amar aquele bebê. E aquela maternidade começa a acontecer e começa a ser gerada. Queridos, em 15 anos de existência, o ANGE já salvou 5 mil bebês da morte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu creio que tem propósito nessa igreja para salvar mulheres e para salvar bebês da morte. Eu creio que essa igreja plantada nessa cidade vai ser uma igreja que vai socorrer, dar a mão e falar: querida, você não está sozinha, vem cá. Querida, nós estamos com você, a igreja do Senhor está aqui com você. Eu creio que a partir dessa noite, e às vezes você já está fazendo isso, você vai ter um olhar diferenciado para essa mãe que está gerando vida. E você vai profetizar vida em abundância sobre a vida dessa mulher. Nós estamos aqui denunciando essa morte no ventre para que haja vida, que haja vida, que haja vida a partir dessa noite, através da igreja do Senhor. Então agora eu quero falar do terceiro tipo de morte. Nós já falamos da morte do desejo de constituir família. Nós já falamos da morte do bebê no ventre. Mas existe a morte da identidade da próxima geração. E isso tem sido trabalhado há décadas, e também, a nos dizer séculos, através das ideologias que desconsideram aquilo que Deus planejou.
Desconsideram e muito vão além. É como se dissessem assim: Deus errou. Você nasceu num corpo errado. Você nasceu num corpo de homem e acha que é mulher. Você nasceu num corpo de mulher, acha que é homem. Você pode ser o que você quiser. É a morte da identidade. Queridos, lá em Belo Horizonte, toda a rede municipal foi treinada para trabalhar, a partir de 3 anos de idade, a desconstrução da identidade das crianças. Treinamento feito com todos os professores da rede municipal, para que a partir de 3 anos a criança lá na creche receba ensinamento, estímulo para ela ser o que ela quiser ser, não aquilo que ela nasceu. É intencional a destruição da identidade da próxima geração. E isso acontece de tantas maneiras. Isso acontece através das mídias, através da rede social, através do celular, através dos filmes, dos desenhos. Você sabe, muitas vezes um desenho começa bonitinho, lá pelo 10º episódio já mudou, né? E o ataque vem tentando desconstruir os nossos filhos, os filhos dessa geração, dizendo: não tem problema, o teu corpo não te define. Aquilo que você nasceu não é uma sentença. Você pode ser o que você quiser. Você pode viver o que você quiser. Você pode amar do jeito que você quiser. Todas as formas de amor são bem-vindas. Não é isso que a gente vê por aí? E nós somos os preconceituosos, os intolerantes. É a destruição da identidade da próxima geração. O que Satanás faz também é pegar a infância e erotizar, acabar com a inocência dos pequeninos, para que eles sejam aí presas fáceis para os predadores. Sabe, se eles pensam assim, a gente sexualizar, oferecer para essa criança já algo que ela ainda não tem condição, porque a Constituição fala que a infância, né, as crianças são seres em formação, em desenvolvimento. O ECA protege, o Estatuto da Criança e Adolescente protege a infância, dizendo que assim, ó, não estão prontos para tudo não. Não pode receber qualquer coisa não. É uma mente, um cognitivo que está sendo desenvolvido, preparado. E por isso tem que estar a salvo de todo tipo de violência, de negligência, todo tipo de estímulo antes da hora. Mas as escolas não estão protegendo as crianças. Lá em Belo Horizonte, queridos, eu já fui chamada mais de uma vez para ir ver exposições e para poder interferir e fechar exposições que estavam erotizando crianças. Se eu colocasse aqui para vocês o que eu fui ver, o que estavam em exposições de arte, de cultura. Ah, que bacana, né? A escola está levando as crianças, com a autorização dos pais, para ir para uma mostra de arte. Quando chega lá, é uma exposição de arte completamente inapropriada. A última, eu tive que fechar uma exposição. Depois vocês entram lá na rede social para vocês verem. Chamar a polícia militar, guarda municipal. Fui para o conselho tutelar. Fui fazer uma denúncia no Ministério Público. Por quê? Porque os professores começaram a me ligar, os pais começaram a me ligar. Flávia, vai lá ver o que está naquela exposição. E as escolas estão indo. Autorização dos pais. Os pais achando que coisa bacana. Minha escola está levando, a escola do meu filho está levando ele para ver arte, cultura. Lá no Centro Cultural Banco do Brasil, um lugar maravilhoso. Uma exposição de 9 milhões de reais, com muito dinheiro, muito investimento. Quando chegava lá, era algo completamente abominável, completamente inapropriado. E para vocês terem uma ideia, através da nossa ação, essa exposição foi fechada e foi tarjada como 18 anos a classificação. Você consegue imaginar o que estava lá? 18 anos para cima foi o que o Ministério Público determinou para poder ser visitado. Mas as famílias podiam levar os seus filhos de qualquer idade. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para o porteiro assim: criança de qual idade está vindo aqui? Ah, qualquer idade, novinho, não é bebê, 1 aninho, 2 aninhos, 3. Mas pode entrar livremente? Pode. E quando eu estava lá, as crianças das escolas, de todas de uniforme, estavam visitando uma exposição que falava da evolução da AIDS nos anos 90. Mas para falar da evolução da AIDS, colocava tudo quanto é porcaria lá. Você percebe que é uma erotização antes da hora? Que é tirar as crianças desse lugar guardado, protegido por lei, protegido pela família.
e expor. Para quê? Para que essa criança fique mais vulnerável. Quando ela for abordada por um predador, por um pedófilo, ela não vai achar tão esquisito assim. Você consegue imaginar as escolas de Belo Horizonte, onde no recreio, todo tipo de música indecente e erotizante, aqueles funks mais horrorosos, estão lá sendo colocados dentro da escola. Os pais passam do lado de fora e o funk está rolando lá dentro. Lá vai eu para poder intermediar isso. Lá vai eu fazer projeto de lei para poder proibir. Olha que coisa absurda, proibir o funk na escola. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? A escola não é lugar de proteção? Escola não é lugar que deveria ser o melhor lugar para a criança estar? Pois a criança está lá, dançando, rebolando até o chão, no meio da escola, sendo erotizada, sendo apresentada conteúdos para que ela perca sua inocência. Queridos, esses são os 3 tipos de morte que hoje estão sendo colocados nessa geração. Mas a igreja do Senhor está posicionada. Vamos voltar para a nossa história? Lembra que Joás está lá guardadinho dentro do templo? Lembra que Joezabeate, o nome é doido, né? Ela estava no lugar certo, ela raptou Joás, levou para Joiada. Joiada abraçou aquela ideia e eles passaram a esconder Joás durante 6 anos. Imagina uma criança cheia de energia sendo escondida durante 6 anos. Na pandemia a gente ficou quase maluco dentro de casa com os meninos, né? Imagina 6 anos escondendo uma criança. Mas Joás não foi só escondido. Joiada, ele preparou Joás para governar uma nação. Aquele menino tinha um propósito, um chamado. Assim como seu filho, a sua filha. Os nossos filhos vão governar essa terra. Os nossos filhos não vão ser influenciados, eles vão influenciar. Eles vão ditar princípios e valores. As nossas famílias já estão seladas, protegidas. E os nossos filhos precisam ser preparados para governar aonde estiverem. Seja na escola, seja no trabalho, seja no futuro, onde eles passarem a exercer as suas atividades. Eles devem estar preparados para governar essa terra. E assim aconteceu com Joás. No período que ele estava lá escondido da fúria de Atalia, que reinava no país. A fúria daquela mulher que estava sentada num lugar usurpado. Porque Satanás é assim, não tem direito a nada, ele usurpa tudo. Não tem direito ao que está por aí. Mas ele usurpa posições. Joás estava sendo preparado. E chegou, a palavra diz que chegou o 7º ano da vida dele. De 1 a 7 anos ele ficou guardado. Joiada olhou para aquele menininho de 7 anos. A palavra diz, no próximo capítulo, que ele se animou. A palavra diz assim, Joiada se animou. Ele olhou para aquela criança e falou assim, está pronto. Ele precisa ocupar a posição que ele foi chamado. Imagina um menino de 7 anos pronto para ser rei, porque ele foi preparado durante muito tempo. Sabe, a primeira infância é exatamente esse período, até os 7 anos de idade. E é muito significativo isso. É porque até os 7 anos de idade que as crianças precisam mesmo ser guardadas, protegidas de todo estímulo por aí. Precisam ser protegidas porque eles estão sendo formados. E o que eles receberem nessa primeira infância vai determinar o que eles vão ser o resto da vida. É a formação do caráter, da personalidade, onde são valores, são impressos aí, né, dentro do coração. Essa criança então precisa estar protegida, e isso aconteceu com Joás. Mas ao mesmo tempo que ela foi protegida, Joás foi preparado para governar. E aí, no 7º ano, o capítulo seguinte vai falar que Joiada fez toda uma operação. Ele foi estratégico, ele foi inteligente, ele foi esperto para poder coroar Joás. Ele não abriu a porta do templo e falou assim, vai Joás, vai para fora menino. Vai governar, vai, estou te colocando no mundo. Não, não era assim. Uma estratégia, um plano precisou ser feito. Ele não ia colocar Joás no mundo de qualquer maneira. Ele não ia colocar Joás na mira de Atalia mais uma vez. Ele iria ser morto. Então sabe o que ele fez? Ele levantou homens para percorrer toda a nação. Todo o reino do sul. Ele estava em Jerusalém. Mas aqueles homens
Tem homem aqui? Tem? Aqueles homens percorreram, os legendários da época. Eu acho que foi assim, aí que nasceu o movimento legendário. Eles percorreram, subiram o monte para uma outra missão. Eles foram de casa em casa. E olha que interessante. Depois você lê esse texto lá na sua casa. Convocando o cabeça de cada família. Eu quero falar para os homens agora. Você é o cabeça da sua casa. A sua casa precisa de você. A sua casa precisa de você posicionado. É você que vai determinar o ambiente espiritual da sua casa. Por muito tempo a gente, nós somos mulheres de oração. Geralmente o time de intercessão, a intercessão de uma casa, de uma igreja feito, composto muito mais por mulheres. Mas Deus está levantando homens que estão aí posicionados pela próxima geração. E você é esse homem na sua casa. E aí esses homens convocados de cada família, eles foram para um dia específico lá em Jerusalém. E então, o dia da coroação de Joás, Joiada fez 3 coisas muito importantes. Primeiro, aqueles homens foram posicionados em lugares estratégicos. É interessante que toda a congregação fez aliança. Tem um versículo que fala: toda a congregação fez aliança com o rei que estava na casa do Senhor. Ele ainda não tinha sido coroado, mas uma aliança foi feita. Sabe só quem não sabia desse plano? Só a Thalia. Foi tão estratégico, foi tão inteligente, foi tão bem elaborado, que eles reuniram num dia específico toda a congregação. Sabia que tinha um rei escondido lá na casa do Senhor. E eles fizeram aliança com o rei na casa do Senhor. Então, Joiada, ele tirou Joás para fora, no pátio do templo. E aí, sabe o que ele fez? Ele pegou as armas que estavam guardadas lá no templo durante muitos e muitos anos. A palavra diz que aquelas armas pertenciam ao rei Davi. Deviam estar lá cheias de teia de aranha, toda empoeirada, guardada lá. Tipo assim, nossa, nunca isso vai ser usado, né? Pois naquele dia, aquelas armas, escudos, pavês, lanças foram retirados do templo. E aqueles homens, aqueles valentes, se colocaram em volta de Joás, aquele menininho de 7 anos de idade, com armas levantadas. E simbolicamente eles estavam dizendo: Joás, você não está sozinho. Joás, tem o exército do Senhor aqui com você. Joás, nós estamos aqui por você. Se precisar, nós vamos guerrear por você. Homens rodearam aquele menininho, aquele jovenzinho pititinho de 7 anos, com armas levantadas simbolicamente, dizendo: nós estamos aqui por você. É o que você faz pelos seus filhos todos os dias. Quando eles vão para a escola, você também pode levantar armas espirituais e dizer: eu estou aqui por você, meu filho. Eu estou te colocando no mundo, mas eu estou aqui com a arma levantada, com o joelho dobrado. Eu estou aqui para guerrear por você. E nada vai te alcançar, nada vai te atingir. Porque aqui tem um pai, uma mãe que está levantando escudos, pavês e lanças no mundo espiritual para proteger a próxima geração. Teve mais uma coisa que Joás fez, que Joiada fez. Quando aquele menino estava lá, rodeado por aqueles homens de guerra, com armas levantadas, ele pegou a coroa que simbolizava a identidade de Joás, e ele coroou Joás, dizendo: você é rei. Sabe, isso é tão simbólico. Não é só porque uma coroa foi colocada. Quando a gente coloca uma coroa, nós estamos reafirmando a identidade dos nossos filhos. Hoje, isso é preciso ser feito de uma maneira ainda mais intencional. É preciso que você fale para o seu filho todos os dias: você é um homem do Senhor. É preciso que você fale para sua filha: você é uma menina aos olhos do Pai. É preciso que a gente reafirme a identidade, quem eles são, segundo a palavra de Deus. Como nós lemos, você é uma coluna de um palácio, você é uma planta junto às fontes. É preciso que a gente coroe os nossos filhos todos os dias, reafirmando a identidade do que eles são, do que a palavra diz que eles são. Porque o mundo vai dizer uma outra identidade. O mundo vai querer deturpar a identidade deles, dizendo que eles podem ser qualquer coisa, o que eles quiserem, o que vale a vontade própria. Seja feliz, é isso que o mundo vai dizer. Mas você, como pai e mãe, a igreja do Senhor, aqui com as nossas crianças no Kids, nós vamos falar o que eles são, de acordo com a palavra de Deus.
Eles não são aquilo que o mundo diz que eles são. Eles não são adolescentes problemáticos, aborrecentes, não. Eles são sonhados, são planejados, eles vieram no tempo certo. Você precisa reafirmar o valor, o amor, a identidade, o propósito do seu filho, dizendo o que eles são segundo a palavra do Senhor e não de acordo com o que o mundo diz. E a terceira coisa que Joiada colocou nas mãos de Joás. Pensa a cena. Todos rodeando com espadas, com pavês e com lanças. Joás já foi coroado, mas ainda faltava uma coisa. Ele recebeu os livros do testemunho, a palavra de Deus. A palavra de Deus que estava guardada, que estava ali no templo, que já tinha sido escrita e contava a história do povo, que tinha os mandamentos, que tinha os preceitos e valores, que tinha tudo aquilo que ele precisava fazer. O manual para governar foi aquilo que Joás recebeu. Ele estava agora pronto para ocupar a posição. Tinha um exército por ele, ele tinha coroa, mas ele tinha a palavra de Deus para ele consultar, para ser luz, para ser lâmpada para os pés. Sabe? Você precisa dizer para o seu filho assim: você é aquilo que a palavra diz que você é. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Não é o que o mundo diz que eu posso fazer. Queridos, isso é uma vacina. Sabe, quando chegaram as ideologias do mundo dizendo: que você não precisa ser submissa não, menina. Você pode ser o que quiser, né? Quando chegaram as ideologias dizendo: seja feliz, seja o que você quiser, a sua criança, o seu filho, vai saber muito bem quem ele é em Cristo Jesus. E é por isso que a gente tem que fazer assim como em Deuteronômio diz, que a gente tem que inculcar a palavra todo o tempo. Quando levantar, quando deitar, quando andar pelo caminho, escrever nos umbrais da porta, quando você sentar na mesa, o tempo todo a palavra precisa ser falada e vivida pela família. Porque isso é uma proteção para os dias que virão. Meus queridos, não tenham medo. Existe um selo sobre a família de vocês. Existe um selo. Vocês já estão aqui e estão preparando os futuros governadores dessa terra, em todas as áreas. Aqui na cidade de Ubá, na zona da mata, onde quer que o Senhor queira levar. Mas nós precisamos proteger a próxima geração e preparar a próxima geração. Essa história termina dizendo que quando Joás foi coroado, eles começaram a gritar: viva o rei, viva o rei, viva o rei. E grande festa se fez naquele tempo, naquele reino. Tudo que estava perdido, era um tempo de trevas, Atalia reinando, e de repente, meu Deus, que surpresa, que notícia boa, tem um rei escondido há 6 anos dentro do templo, viva o rei, viva o rei. E só nesse momento, Atalia descobriu que tinha um rei escondido e que ele tinha sido coroado. Ela começou a gritar: traição, traição, traição. E aí Joiada deu a última ordem, muito importante: não matem Atalia aqui no templo. Leve Atalia e matem Atalia. Matem-na na casa de governo. Olha que interessante. É na casa de governo que as ordens nesse tempo são mortas. As Atalias desse tempo são mortas. Porque existem ordens de morte que diz: liberem o aborto. Existem ordens de morte que querem falar: liberem essa sistolia fetal para matar os bebês no ventre. Existem ordens de morte. Todo dia eu recebo lá na Câmara Municipal projetos de lei que querem desqualificar, querem destruir a próxima geração. Mas é na casa de governo que nós também falamos aqui, sim, não mexam com as nossas crianças, com as nossas famílias. É nas casas de governo que nós determinamos, como um projeto que a gente aprovou lá em Belo Horizonte, para a honra e glória do Senhor, que a Bíblia pode ser lida nas escolas. Você pensa bem, a palavra de Deus que é viva e eficaz em Belo Horizonte já é lei. Ela pode ser lida nas escolas, como material de consulta. O Senhor nos deu uma estratégia tão linda. E ela pode ser consultada como material paradidático.
porque é um livro histórico, geográfico, é um livro rico, cheio de informações. É na casa de governo que nós dizemos não, verba pública não pode ser usada para sexualizar a criança. É na casa de governo que nós dizemos assim, olha, não, criança não pode estar na parada gay, não. É na casa de governo que nós estamos falando, não, nossas mulheres não podem continuar sendo mortas com altos índices de feminicídio. É na casa de governo, meus queridos, que nós lá no Congresso Nacional, os nossos deputados estão lutando para que o aborto não seja totalmente liberado na nossa nação. É na casa de governo que nós barramos as atalias desse tempo também. Percebe que é um trabalho de equipe? Percebe que todo mundo foi envolvido? Talvez você está perguntando assim, pastora, como que eu me encaixo nessa história? Talvez você nem tenha filhos. Talvez você já teve seus filhos, estão tudo criado. Talvez você já passou da idade, né? Ou já está vivendo uma outra fase. Talvez você nem casou ainda. Eu não sei aonde você se encaixa. O que eu sei é que toda a congregação fez aliança com o rei na casa do Senhor. Eu não sei a partir de hoje o que o Senhor vai fazer com você. Eu sei que os seus olhos espirituais estão sendo abertos essa noite, porque aqui está posicionada a igreja do Senhor. Essa palavra não é só para quem trabalha no Kids. Essa palavra não é só para quem tem ministério, né, infantil. Não. Todos estavam com armas ali, levantadas para proteger a próxima geração. E nessa noite eu queria convocar um exército de proteção nessa cidade. Queridos, o abuso, ele é muito mais comum. Ele acontece uma pessoa sempre próxima da criança. Vocês vão ver através desse folheto aqui que os índices são alarmantes. Mas nessa noite nós estamos aqui para parar com essas estatísticas. Queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar. Eu quero que você comece a clamar pela sua casa, pela sua família. Queria que você começasse a profetizar sobre seus filhos, já determinando o que eles vão ser. Aquilo de acordo com a palavra do Senhor. Se você não tem filhos, que você comece a falar sobre essa cidade, ordens, palavras de ordem. Sobre um tempo de pureza, de restauração, sobre um tempo de proteção. Que você comece a falar, Deus me usa para socorrer mulheres que querem tirar a vida dos seus filhos no ventre. Deus me usa para ser apoio, para acolher, para abraçar. Deus me usa para ser usado, Deus, aqui em Ubá, em toda essa região, para mudar essa história. Nós não aceitamos essas 3 ordens de morte aqui nessa cidade. Feche os seus olhos, comece a lutar pelos seus filhos, comece a guerrear, comece a profetizar. Nós estamos aqui em batalha espiritual, meus queridos. Satanás não está feliz com essas denúncias aqui não. Mas nós estamos aqui para restaurar, para poder tomar de volta a próxima geração nessa cidade. Nós não aceitamos as ideologias desse tempo sobre as nossas famílias. Comece a orar, comece a profetizar, comece a falar, Deus, os meus filhos estão no caminho do Senhor. Os meus filhos vão permanecer no caminho do Senhor. Eu vou ensinar, ó Deus, o caminho. Quando for velho, eles não vão se desviar, porque isso é promessa do Senhor. Deus, eu profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu profetizo que a minha família está guardada, selada. Eu profetizo sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre dessa igreja, sobre os jovens dessa igreja, os jovens que vão para universidades por aí afora. Eles não vão ser, ó Deus, consumidos pelas ideologias. Nós colocamos, ó Deus, aqui a igreja do Senhor está sendo posicionada nessa noite, convocada. Deus, essa história não é uma história, ó Deus, para nos atemorizar, mas é para nos encorajar, ó Deus. Que a promessa do Senhor continua valendo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós colocamos, ó Deus, os nossos filhos diante do Senhor. Nós colocamos e declaramos que eles são apenas, ó Deus, não estão sendo apenas guardados, protegidos, mas estão sendo preparados, impulsionados para ocupar posições, lugares estratégicos, ó Pai. Lugares de governo, lugares, posições-chave na nossa nação. Nós estamos aqui abençoando, Deus, as meninas dessa igreja. Declaramos que o espírito de morte não vai estar no ventre dessa igreja. Pelo contrário, essa igreja vai acolher, vai amparar, vai ajudar
e vai salvar, ó Deus, bebês no ventre, em nome de Jesus. Nós abençoamos essa igreja com o desejo de constituir família, os nossos jovens, as nossas meninas, os nossos rapazes, com o desejo, ó Deus, de estar formando família, porque família é bênção do Senhor, família é o plano perfeito do Senhor. Nós quebramos, ó Deus, toda ideologia nas escolas, oramos pelas escolas dessa cidade. Ó Deus, uma cidade está sendo reconstruída, mas nós queremos reconstruir espiritualmente essa cidade nessa noite. Oramos por Ubal, Pai. Oramos pelas escolas dessa cidade. Oh Deus, guarda, levanta professores cristãos, levanta diretores cristãos. Já oramos pelo próximo, oh Deus, a próxima eleição de conselheiros tutelares. Levanta, oh Deus, pessoas aqui na igreja que vão estar posicionados nesse lugar de proteção. Nós abençoamos essa cidade, ó Pai, e declaramos, ó Pai, que essa cidade está posicionada segundo o chamado do Senhor. E nós terminamos dizendo assim: eu e a minha casa, você pode dizer, serviremos ao Senhor. Fale bem alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar ao Senhor. Bendiga ao Senhor, bendize ao Senhor, bendize ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus.